Muito boa noite, ao vivo no canal Dons, gente. Chegando com mais um encontro hoje, quinta-feira. Quinta-feira, de novo, com formação. Hoje teremos Fernando de Maria com Teologia Espiritual. Uma boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Maravilhosa de quinta-feira. Bom, estou com o Fernando de Maria e hoje um tema bastante, gente, um tema legal, onde falamos sobre o Santo Sudário ontem com o diácono Robson Plausino e hoje mais uma formação bem legal, gente. Hoje, teologia espiritual, claro que teologia espiritual não falaremos em um encontro que não vai dar, é muito extenso. Acho que poderemos falar um semestre inteiro aqui, não poderia não, Fernando? Sobre Sim, o tema, não, é um semestre de estudo aí ou mais. Então, um tema muito extenso, muito extenso, um tema. Mas tá certo. O pessoal da página também da comunidade São José está acompanhando. Daqui a pouco também estaremos ao vivo nos grupos, lá no Dons Itaquá, no grupo do Padre Reginaldo Manzotti. Estaremos também ao vivo no grupo do Padre Robson e por aí vai. A palavra é sua, Fernando. Vou começar aí, fica à vontade. Bom, teologia espiritual é uma graça imensa, né? Algumas faculdades de teologia oferecem o curso de teologia espiritual, né? A faculdade que eu estudo tem como matéria eletiva a matéria de teologia espiritual. No exterior, né, existem muitos cursos, de modo especial, de mestrado, graduação também em teologia espiritual, que vai tratar daqueles assuntos próprios da vida espiritual, próprios do progresso espiritual, né? Nós vemos, por exemplo, os nossos santos, né? Nós tivemos há pouco tempo Carlos Acutis, né, beatificado, tantos outros santos, nossos próprios santos de devoção, eles trilharam um caminho, né? A pessoa, ela vai trilhar um caminho de vida espiritual até ela chegar num estado de vida no qual essa pessoa é declarada santa, né? É um mandamento do Senhor a nós, né, sermos santos. Sede santos porque eu sou santo. E a teologia espiritual, ela se aprofunda no estudo desse progresso espiritual, né? A divisão clássica da teologia espiritual, do progresso espiritual, né, é chamadas 3 vias. As 3 vias do progresso espiritual. Desde do início do cristianismo, nós vemos essa divisão, né, que não é tanto uma divisão, mas os 3 graus, as 3 fases pelas quais nós devemos passar para alcançarmos aquilo que é o sonho de Deus para a nossa vida, que é a santidade, ou, em outras palavras, a união com Deus. Nosso caminho cristão, ele começa na iniciação cristã, né? Algumas pessoas são batizadas de pequeno, né? de bebê, às vezes jovens. Temos também os adultos. No meu caso, eu fui batizado já adulto, né? E a partir desse primeiro passo, né, que é o batismo, essa entrada dentro da vida espiritual, nós recebemos a graça de Deus, né? Essa graça de Deus, ela tem 2 efeitos em nós, né? O efeito, a graça santificante, né, que nos é dada no batismo, ela faz com que nós sejamos salvos, né? A pessoa que morre em estado de graça, essa graça santificante, ela é salva. E também fica para nós progredir nesta graça, né? Progredir naquilo que Deus nos confiou, né? Na parábola dos talentos, por exemplo, aquele que tinha 10, aquele que tinha 5 ganhou 10,
ganhou mais 5, ficou com 10. Aquele que tinha 2 ganhou mais 2, ficou com 4. O que tinha 1 escondeu com medo. Não deve ser essa a nossa atitude diante da graça de Deus. Nós devemos fazer com que ela progrida. A questão é como fazer a graça de Deus em nós progredir, né? Alguns autores, de modo especial no século XIX, no século XX, trataram desses temas de forma mais profunda, né? E sistematizaram, né? Nós temos autores como o Adolphe Tanqueray, que tem esse compêndio, né? É o Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Esse compêndio ele trata, né, da vida espiritual, trata da teologia espiritual, apresentado tanto pelas 3 vias, como também pelas 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila, né? Eu vou falar um pouquinho também sobre essas 7 moradas. O que Santa Teresa d'Ávila fez? Ela pegou essas 3 vias do progresso espiritual, depois eu vou falar quais são essas 3 vias, e ela colocou subdivisões nessas 3 vias, né? Por exemplo, a primeira via é chamada via purgativa. Purgativa lembra purgatório, né? O purgar, é o purificar-se, né? É uma purificação que nós devemos ter nesse início da vida espiritual. Não se assustem, são muitos os cristãos católicos, não importa a quantidade de tempo na igreja, mas são muitos que se encontram nessa primeira via, né? Santa Teresa d'Ávila dividiu essa primeira via na primeira e na segunda morada, né? Tem um outro livro também, Castelo Interior, né? Tá meio surradinho, apresentei ele na última live que eu participei. Santa Teresa, ela apresenta esse início da vida espiritual, né? A via dos iniciantes, né? Um outro termo utilizado para a via purgativa. Ela apresenta a primeira e a segunda morada. Depois tem a via iluminativa, né? Ou a via dos proficientes, a via dos progredidos. Santa Teresa aplica, Adolphe Tanqueray, né, ele coloca nesse livro como sendo a terceira morada, né? Santa Teresa d'Ávila vai trabalhar isso. Alguns autores de vida espiritual colocam a via purgativa na quarta e na quinta morada. A via iluminativa na quarta e quinta moradas. Porém, o Adolphe Tanqueray ele apresenta sendo na terceira morada. E ele vai explicando durante o livro que é a via na qual nós vamos nos configurando a Cristo, né? Aí nós temos a via unitiva, ou a via dos perfeitos. Santa Teresa d'Ávila, ela coloca a quarta, quinta, sexta e sétima moradas para a via unitiva. Porém, são poucas as pessoas que se encontram hoje na via unitiva. Por que são poucas as pessoas? Porque geralmente uma pessoa que entra nas quartas moradas é muito difícil ela passar despercebida. Porque a graça de Deus atua na vida dela de uma forma não somente sobrenatural, mas de uma forma que todos enxergam, todos percebem que tem algo diferente nessa pessoa que adentrou as quartas moradas, né? Então, essa divisão da vida espiritual, né, repito, eu falo divisão só para facilitar a compreensão, mas são 3 fases. A via purgativa, né, a via dos iniciantes, a via daqueles que estão se purificando dos pecados, dos apegos, né, das más inclinações,
é a via daqueles que o Adolfo Tanqueray ele vai trabalhar da seguinte forma, né, que existem 3 classes de pessoas que estão na via purgativa. São as almas inocentes. Quais são as almas inocentes? São aquelas que tiveram uma criação boa, né, uma criação cristã, e iniciaram a vida espiritual, foram batizadas, iniciaram a vida espiritual, e estão no começo, né? Não pecaram gravemente, portanto, não perderam o estado de graça, e elas estão nesse estado inicial, são almas inocentes. Nós temos também as almas dos convertidos, né? Quais são as almas dos convertidos? São aqueles que viveram uma vida de pecado, mas se converteram, se confessaram de todos os pecados graves que cometeram e iniciaram uma vida espiritual, né? Essas pessoas são, segundo o Adolfo Tanqueray, estão na via purgativa, na via dos iniciantes. Mas também tem as almas tíbias, que são aquelas pessoas que iniciaram uma vida espiritual, cresceram espiritualmente, mas diante aquelas dificuldades que sempre vai ter na vida espiritual, essas pessoas tíbias começaram a relaxar. Evitavam os pecados graves, evitavam os pecados leves, mas aí começou a falar, é leve, então não tem tanto problema assim. E começaram a acumular pecados veniais, né? Acumular pecados leves, porém, pecado leve continua sendo pecado e continua sendo algo terrível diante de Deus, né? Eu partilhava com minha esposa uma meditação, né, que eu estava meditando sobre o nascimento de Jesus no presépio, né, o nascimento de Jesus e Jesus no presépio e o estábulo onde Jesus nasceu, né? Aquele lugar era considerado impuro. Uma criança não poderia nascer num lugar como aquele. E, no entanto, por amor de nós, Jesus aceitou nascer num lugar impuro. Imediatamente, eu comecei a pedir perdão para Deus. Comecei a pedir perdão para Deus porque Ele optou, escolheu, quis nascer também no meu coração. E o meu coração é muito mais impuro do que aquele estábulo de Belém. Aquele estábulo fedia, aquele estábulo tinha fezes de animais, aquele estábulo talvez tinha coisas nojentas, né? Coisas que agridem o olfato, agridem a visão. Mas, isso, a meditação veio me trazendo, né? Um pecado venial, ele é pior diante de Deus do que todas as podridões que existem no mundo. Por isso que ninguém entra no céu com pecado venial. Por isso que existe o purgatório, para que nós entremos no céu totalmente puros, imaculados, sem mancha alguma. Então, os pecados veniais, também quem está trilhando um caminho de vida espiritual, precisa abrir mão, precisa lutar contra, né? Santa Teresa d'Ávila, ela apresenta, por exemplo, quem está na primeira morada, né? Vamos começar pela primeira morada, fazendo uma descrição. É mais ou menos assim, quem está na primeira morada é uma pessoa que começou a trilhar a vida espiritual,
né? Ela pode se encaixar em algumas das 3 apresentações que o Adolfo Tanqueray coloca, né? Ou almas tíbias, ou recém-convertidos, ou almas inocentes que começaram a trilhar a vida espiritual. Santa Teresa d'Ávila, ela coloca da seguinte forma: quem começou tem dificuldade, tem queda, cai no pecado grave às vezes, e ele tem o primeiro grau de oração, né, segundo o que apresenta Antônio Rui Marim, que é outro teólogo também, maravilhoso, tem um dos melhores compêndios de teologia espiritual, que é a Teologia da Perfeição Cristã, e na parte que ele fala sobre oração, ele apresenta os 9 graus de oração. Primeiro grau de oração, para quem está na via purgativa, ou seja, primeira morada, é a oração vocal. Como reza uma pessoa que está na primeira morada na oração vocal? As orações que nós conhecemos, Pai Nosso, Ave Maria, o terço, né? O terço ele é uma oração vocal, porém ele pode ser rezado em outros graus de oração, né? E ele reza, até busca ter uma certa atenção nas palavras que ele está rezando. Sempre tem muita distração, porque uma pessoa que está começando a vida espiritual ainda está muito apegada ao mundo, apegada às coisas do mundo. Só que a pessoa que está na primeira morada, olha só, início da vida espiritual, foi uma pessoa que disse não ao pecado grave. Tudo isso que nós estamos apresentando aqui hoje, ele parte de um princípio. Precisamos estar em estado de graça. Como que uma pessoa entra no estado de graça? Como a pessoa se coloca no estado de graça? Primeiramente, a pessoa é batizada. Ela recebe o primeiro sacramento da iniciação cristã, o batismo. Por meio do batismo, ela recebe o Espírito Santo e recebe a graça santificante. Está em estado de graça? Maravilha. Se por um acaso a pessoa comete um pecado grave, ela sai do estado de graça. Saindo do estado de graça, essa pessoa ela precisa retornar ao estado de graça. Como que a pessoa retorna ao estado de graça? Existem 3 coisas que fazem com que a pessoa retorne ao estado de graça. Ela retorna ao estado de graça pela confissão sacramental. A pessoa vai até um sacerdote, se confessa. Confessa-se com o sacerdote. Ela recebe a unção dos enfermos, a extrema unção, né, uma pessoa que está em risco de morte. Às vezes a dificuldade para se confessar, às vezes o padre já se confessa, já confessa a pessoa, né? Mas às vezes a própria extrema-unção ela pode conceder, né, o perdão dos pecados, se a pessoa também está contrita, né, está arrependida. E existe também a contrição perfeita. A contrição perfeita ela faz com que a pessoa retorne ao estado de graça. Mas a contrição perfeita, ela exige que a pessoa se confesse o quanto antes, né? Meio que não cabe dentro da contrição perfeita a pessoa se sentir perdoada, reconhecer que Deus a perdoou e falar, não, mas eu não, então, já que Deus me perdoou, eu não vou no sacerdote. Não, não é assim que funciona. A pessoa que sabe-se perdoada, ela deseja concretizar esse perdão por meio do sacramento da confissão. Retornou ao estado de graça, permanece dentro do estado de graça, aí começamos a vida espiritual. O pecado, ele se chama mortal, o pecado que tira a pessoa do estado de graça se chama mortal exatamente porque ele mata a vida espiritual, mata a comunhão com Deus. Por meio da confissão, a gente retorna à graça, né? E por meio da graça, a gente retorna a um organismo sobrenatural saudável.
Santa Teresa d'Ávila, ela diz isso nos primeiros capítulos, né? No primeiro capítulo do Castelo Interior, ela mostra, né? Deus mostra para ela vai contando isso, o que é uma pessoa em pecado. Ela diz que é algo terrível, apavorante, né? Ela apresenta a alma como um grande castelo. E ela diz que, quando a pessoa peca gravemente, este castelo que antes era iluminado, um castelo de cristal, ele se torna negro, escuro, né? E os bichos peçonhentos, como diz Santa Teresa, eles adentram o castelo, né? Adentram onde a pessoa está. Já uma pessoa em estado de graça é belíssima espiritualmente. É belíssima, é uma alma belíssima. Portanto, devemos não somente conservar o nosso estado de graça, mas se por um acaso nós pecamos gravemente, devemos recorrer o quanto antes à confissão, né? O mandamento da igreja diz confessar-se ao menos uma vez por ano. Mas esse mandamento de confessar ao menos uma vez por ano, ele se aplica a quem não pecou gravemente. Se você não pecou gravemente, é uma vez por ano. Se você pecou gravemente, corra para a confissão. Não permaneça no pecado. Viva estado de graça. Vivendo estado de graça, sim. Já apareceu, inclusive, um comentário no meio seus relatos, já tem sim. Comentários aqui bastante legal dentro disso que você vem falando. Espiritualidade é entrar em comunhão com Deus. Teologia espiritual, é autonomia em Deus. É o Marco Silva falando ele afirmando que temos que ter autonomia em Deus. É isso mesmo? Foi isso que ele entendeu por enquanto, na primeira parte. Sim. Tem um outro autor de vida espiritual, é o Scupoli. Ele escreveu um livro maravilhoso, eu recomendo, que é o Combate Espiritual, né? Esse livro, ele coloca uma questão, autonomia, né? Existe esse, como é que eu posso dizer, esse paralelo na vida espiritual, né? Ao mesmo tempo que nós devemos tomar a vida espiritual de assalto, né? Dizer para mim mesmo, eu preciso trilhar um caminho espiritual sério, verdadeiro, comprometido com Deus. Ao mesmo tempo que eu digo eu também tenho que dizer Deus. Em que sentido? Que a minha confiança tem que ser depositada toda em Deus, né? Por exemplo, se eu me determino a separar um horário de oração para eu me dedicar, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também, é importantíssima a oração, né? O Scupoli, nesse livro, O Combate Espiritual, ele diz que nós temos 4 grandes armas. Ele fala que a oração é a principal delas. Se você se determina, falando, não, eu vou começar uma vida espiritual, eu vou começar a rezar, você está falando o eu. Isso é maravilhoso. Porém, não pode faltar porém, Senhor, me ajuda, porque sem ti eu não posso nada. Essa parte da dependência de Deus, né, uma das armas que o Scupoli coloca, é a confiança em Deus, né? Nós devemos progredir na confiança em Deus, cada vez mais. Então, é tão importante isso. Essas 3 primeiras moradas, né, ou os 4 primeiros graus de oração, ou a via purgativa e a via iluminativa, dependem do nosso esforço. É o nosso esforço que vai nos colocar lá. É a nossa generosidade no tempo, a generosidade no amor para com Deus, na nossa determinação, como diz Santa Teresa, que vai nos colocar
até a beira das quartas moradas, até pertinho da transição. A transição, né, primeira, segunda e terceiras moradas, somos nós com a ajuda da graça. Quarta, quinta, sexta e sétima morada é Deus que conduz. É Deus que eleva. Pense na vida espiritual como sendo uma subida de uma montanha íngreme. No começo ela não é tão íngreme, né? Vamos colocar, no começo ela é um pouquinho subida. Ela vai subindo cada vez mais. Quando você está chegando na terceira morada, está aqui. Chega um determinado momento que você vai encontrar uma parede. Você não consegue subir mais. E você vai virar para Deus e vai falar: Senhor, eu cheguei até aqui e eu não sou capaz de dar mais um passo. Ajuda-me, Senhor, socorre-me. Aí entra, né, quando Deus quer, entra a via mística. A via mística é quando Deus pega a gente e nos suspende. É Ele que leva a partir de agora. Não são mais os nossos esforços, no sentido de dizer, eu faço e Deus me recompensa, porque tem muito disso na vida espiritual, né? Não é como se eu pegasse a Deus a me dar, não, mas é porque Ele prometeu. Quem tem sede, venha a mim e beba. Tem um caminho espiritual que nós precisamos trilhar. E Deus não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais nós nos dedicamos em amá-lo, mais Ele se dá. Santa Teresa diz, Deus não se dá todo a quem não se dá todo a Ele. Portanto, depende de nós essa entrega. E é uma entrega forçosa. Né? Jesus vai dizer, o reino dos céus é arrebatado à força. E são os violentos que andam. Como nós podemos entender o reino dos céus? O reino dos céus, ele é lá onde Deus mora. Mas o reino dos céus também é aqui, porque aqui é onde Deus mora. Deus mora dentro de nós. Na última live que eu participei, eu falei sobre isso. A presença de Deus dentro de nós também é céu. O reino dos céus é arrebatado à força, significa que, sem rezar, não tem vida espiritual. Sem viver, às vezes, a vergonha de chegar no padre e falar, padre, eu pequei, perdoa-me, não tem vida espiritual. Então, por exemplo, os dias de dificuldade, está chovendo, mas é domingo, dia de missa, sem esse esforço de ir, mesmo na chuva, e participar da missa, não tem vida espiritual. Então, existem algumas coisas que elas dependem do nosso esforço. Né? Nem todo dia a gente está alegre para poder rezar, contente para poder rezar. A gente tem aquilo que é chamado de devoção. Né? Devoção é como se fosse vou falar uma palavra que é mais conhecida, um prazer espiritual, né? Uma alegria espiritual, um gosto maior ao rezar. Nem sempre a gente está nessa fase. Às vezes a gente está nessa secura espiritual. A gente reza e parece que é como Santa Gema Galgani dizia, né? Meu coração parece uma pedra de mármore, duro e frio. Né? Às vezes nosso coração está assim, mas mesmo assim, Deus deseja o nosso esforço. Né? As orações mais sofridas, né, são aquelas mais agradáveis diante de Deus, porque a gente não está fazendo não está buscando os prazeres que a oração muitas vezes nos dá, mas a gente está buscando agradar a Deus. E isso é amor. É buscar esse encontro com Deus por causa de Deus. Né? Então, Santa Teresa d'Ávila, ela apresenta o início dessa busca de Deus, por exemplo, na oração, como oração vocal. E ela vai apresentando o Pai Nosso, né? Um livro que ela escreveu também, Caminho de Perfeição. Ele basicamente é um comentário da oração do Pai Nosso.
né? No qual ele ensina as freiras a rezar. Olha que interessante. As freiras lá do Carmelo iam e ficavam olhando pelo buraco da fechadura, porque a madre estava levitando. A Santa Madre, Santa Teresa, estava levitando a 2 metros de altura, levitando em orações contemplativas extraordinárias, e as freiras chegam a ela e dizem: Madre, ensina-nos a rezar, como os discípulos pediram para Jesus. E Santa Teresa vai e começa: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O começo, oração vocal. Não queira já partir para a oração contemplativa. Oração contemplativa é uma graça extraordinária. É muito bom. Desejem do fundo do coração chegar à oração contemplativa. É vontade de Deus, é chamado de Deus. Deus quer que nós sejamos todos contemplativos. Porém, existe um caminho até chegar lá. Como que chega na oração contemplativa? Tem que passar pela oração vocal. A gente tem que rezar vocalmente no começo da vida espiritual, sendo fiel ao compromisso de oração, né? Muitas vezes rezando o terço, né? O terço tem várias orações vocais. As orações litúrgicas, né? Temos a liturgia das horas, temos a liturgia diária, temos as orações, né, que a gente pode fazer durante o dia: Salve Rainha, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. São orações vocais, né? De modo especial, rezar de forma lenta, prestando atenção nas palavras, no sentido das palavras, prestando atenção com quem que a gente está falando. E depois, passado-se um tempo, a gente entra na oração de meditação, que é o 2º grau de oração. A oração de meditação é a base para a próxima oração. Sem trabalhar bem a oração de meditação, a gente não vai para a próxima oração, ou se a gente for, a gente volta. A oração de meditação, ela é maravilhosa, porque ela nos dá acesso às verdades de fé. A gente precisa meditar. A meditação, né, principalmente para quem vive no meio carismático, ela muitas vezes se dá por meio das pregações, né? A pessoa está ouvindo uma pregação, de repente ouve uma verdade de fé que toca o coração dela. E aquela verdade, ela entra dentro do coração dela e ela crê naquela verdade. E aquela verdade agora pertence a ela. Acontece aquilo que é chamado na teologia de ato de fé exercida. É isso que vai fazer com que a pessoa cresça na fé. São essas experiências, né? O que o ato de fé exercida? A graça ilumina a inteligência. A pessoa está lá rezando, ou está ouvindo uma pregação, está ouvindo uma homilia, e está ouvindo várias verdades. De repente, a graça de Deus ilumina uma daquela verdade. Ilumina aquela verdade. A verdade ilumina a inteligência, né? Ilumina a verdade, não. Ilumina a inteligência da pessoa. E ela vê aquilo e crê. Deus iluminou. Deus colocou um holofote naquilo e mostrou: isso é para você. A partir de então, a inteligência fala para a nossa vontade: creia e ame aquilo. E aquela verdade, ela se torna uma verdade de fé para nós, né? Coloquem nos comentários: você já teve uma experiência dessa, em que você estava lá numa pregação, ou estava rezando, você enxergou uma coisa que talvez estava diante dos seus olhos há muito tempo, mas você nunca tinha prestado atenção naquilo, e de repente você fala: é verdade.
Olha que maravilhoso, Deus me ama. Eu lembro que eu estava na missa, há muitos anos atrás, eu estava com a minha esposa, e na missa, eu estava lá ajoelhado no momento da consagração, e Deus me deu um ato de fé exercida na Eucaristia. E eu comecei a derramar lágrimas, comecei a chorar muito, e minha esposa perguntou: por que você está chorando? Eu falei: Jesus está no altar. Mas você não sabia? Sabia, mas agora eu sei. Eu sabia, eu creio, eu nunca duvidei da Eucaristia, nunca duvidei, mas agora Deus colocou algo dentro de mim da verdade dele. Deus me fez experimentar aquela verdade. A oração de meditação, ela proporciona várias vezes isso, que ela vai fazer a gente crescer na fé, crescer na vida espiritual, né? Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que nós precisamos, para conseguir manter o estado de graça, manter a vida espiritual, de pelo menos um ato desse por mês. Se a gente deixa de rezar, deixa de meditar, deixa de ter esse contato com as verdades de fé, com a palavra de Deus, com Deus que nós encontramos dentro da oração, é como se a fogueira do nosso coração fosse esfriando. Só que chega um momento em que você só vê cinzas. E nós não podemos ser assim. Existem muitas pessoas que o coração parece que estão em cinzas. E Deus nos chama a ter um coração ardente de amor por Ele. Ardente. Nosso coração precisa ser uma labareda de fogo. Nosso coração, aquilo que os discípulos de Emaús disseram depois de Jesus, para meditar junto com eles. Né? Jesus, o Evangelho vai nos dizer que Jesus foi mostrando as passagens bíblicas, as passagens bíblicas do Antigo Testamento que falava sobre ele. E depois um vira para o outro e fala: nosso coração não ardia quando ele nos dizia, nos falava das Escrituras e partilhou o pão. Nosso coração não ardia, nosso coração precisa arder. Né? A oração de meditação, ela proporciona isso. Aí a oração de meditação, ela vai progredindo na nossa vida. Né? Nós poderíamos ter um encontro só para falar de cada um desses graus de oração, né? Que são importantíssimos para a nossa vida espiritual. Mas a oração de meditação, ela vai progredindo na nossa vida e ela vai adquirindo uns toques de afeto. Não é somente a meditação de uma verdade que me ilumina, que me aquece e que me faz viver aquela verdade. Porque esse também é um dos propósitos da oração, é nós vivermos aquelas verdades. Quando a gente vai vivendo, a gente vai meditando aquelas verdades, os afetos começam a brotar. E a gente que está tendo o contato da nossa inteligência com aquela verdade, a nossa vontade também quer amar, a gente quer dar uma resposta, e a gente começa a, por meio da oração, expressar os nossos atos de amor a Deus. É maravilhoso a gente meditar, por exemplo, né, como eu falei sobre Jesus no presépio, nós meditarmos sobre Jesus que se entrega por nós. Ele, Deus Todo-Poderoso, se faz uma criança totalmente dependente, né, da humanidade de Maria, da humanidade de José. É um ato de amor extremamente grandioso. Meditarmos essa verdade aquece o nosso coração, ilumina, né, traz para nós muitos passos que nós podemos dar. Mas podemos amar essa verdade. E a oração afetiva, o terceiro grau de oração, ele nos faz amar Deus por meio dessas verdades, né? E nós começamos a expressar atos de amor a Deus por meio das verdades que ele já nos deu,
a importância da meditação. Nós vamos meditar afetivamente por meio das verdades que nós já experimentamos na meditação. Quando a gente chega na oração afetiva, a pessoa já está na terceira morada, né? Aí entra a oração de simplicidade, que a gente pega todos esses afetos que a gente experimenta durante a oração e a gente expressa num único ato, né? Alguns teólogos de vida espiritual, eles chamam também de oração de simples olhar. Nós colocamos um único ato. É um único olhar diante daquela verdade, né? Ela dura, às vezes 20 minutos da nossa oração. Num único olhar diante de Deus presente naquela verdade, né? Acreditem, é muito simples falar, mas o coração de uma pessoa que experimenta a oração de simplicidade é um coração em chamas. Não é um coração de uma pessoa que só olha. Não é uma contemplação. É uma contemplação natural, né, segundo alguns autores, mas não é somente olhar como a gente olharia para um quadro simplesmente. E ficaria 20 minutos olhando para ele. A oração de simplicidade, o coração está se derramando por amor a Deus diante daquela verdade que o olhar está fitado. Daí em diante, é a oração contemplativa, né? Isso caberia muito, né, para poder falar, e eu creio que seria melhor a gente colocar para outros momentos para poder partilhar as orações contemplativas, que são extraordinárias também. Fernando, o Manuel das Graças Alencar, ele é de interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Ele faz o seguinte questionamento: reflita sobre o período conformativo e transformativo. Período conformativo e transformativo. Aí ele até coloca: o período conformativo sincronizou toda a atuação moral da alma com Deus. Seria isso? É agora estreitar toda a essência da alma e a própria energia vital. A alma é tão identificada com Deus, abraçada, absorvida e renovada, enfim, deificada com a maior medida possível de criatura. Já não estará mais unida, mas unificada, partilhando a identidade da vida. São as fases do período transformativo e graus de oração do despossório espiritual, do matrimônio espiritual. Bom, exatamente. Bom, ele... Como é que é o nome dele mesmo? É Manuel? Isso. Bom, o Manuel, ele já foi lá para o final, o final da história. Né? O Manuel está falando sobre a oração transformativa, né? A oração de união transformativa. É aquela oração clássica de quem está nas sétimas moradas, né? Quem alcançou o cume da vida espiritual. Bom, tá muito longe ainda, né, do que a gente vai tratar, né? Mas a alma, ela é totalmente conformada com Deus, né? Não há no coração dessa pessoa um ato contrário a Deus, né? Pecado venial passa longe de um coração. Na verdade, o pecado venial passa longe, né, do coração de uma pessoa que está nas quartas moradas. Mas uma pessoa que ela experimenta, né, a oração de união transformativa, de união transformante, é uma pessoa que, basicamente assim, o coração dela foi transformado no coração de Jesus. Então, nós podemos dizer dessa forma. A irmã Cleia também, agora ela vai para o outro lado e fala: irmã Cleia, ela é freira, irmã Cleia Nascimento é o nome dela, não colocou a congregação, se quiser colocar, ela está dentro de uma sala de vídeo.
ela fala um pouco sobre Santa Teresa d'Ávila aqui, e ela coloca a mística de Santa Teresa, que ela diz que era entendida como autoconhecimento de Deus, pelo contrário, depende um do outro. Ela sintetizou essa dinâmica brilhantemente em um dos seus poemas, em que pôs na boca de Deus o convite: alma, buscar-te as mim, e a mim buscar-me as em ti. Muito obrigado, irmã Cléia. É o comentário que ela deixou para a gente aqui na sala de vídeo sobre o Santa Teresa d'Ávila. E tem mais pessoas falando de Santa Teresa d'Ávila, perguntando dia, que mais, em que ano que viveu Santa Teresa d'Ávila. Bom, essas perguntas aí de ano que ela nasceu, se eu não me engano, pelos fatos que a gente vem conversando de ontem para cá, deve ser lá em meados de 1500. Estou errado, Sim. Fernando? É mais ou menos isso, né? Sim. Que ela morreu. Pode falar. Pode falar. Não, tendo vista que ela morreu em 1582, meados de 1500. Com certeza. Uhum. Foi isso? Mesmo. Foi, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre Santa Teresa d'Ávila. O pessoal está falando para comentar um pouquinho dela aqui. Santa Teresa d'Ávila. Quer comentar um pouquinho dela, da história dela, ou Fernando? Bom, Santa Teresa d'Ávila. Todos os santos, eu acho que um fato que eu creio que seja bem produtivo, né, da vida de Santa Teresa para nós foi a fuga dela, né? A fuga que ela queria se entregar como mártir, né? Ela queria ir para o céu, né? Santa Teresa, ela queria ir para o céu. E ela pensou, bom, qual é o caminho mais rápido, mais prático para isso? Me entregar como mártir, né? Pegou o primo dela e foi. No caminho, o tio foi, né, na porta de saída da cidade, o tio foi e levou as crianças de volta para casa. Aí a mãe dela perguntou, mas por que você quis fazer isso? Ela disse, é porque eu quero ver a Deus. E só se vê Deus morrendo. Santa Teresa d'Ávila, ela aprendeu pela prática que ver a Deus não é somente morrendo. Ela viu a Deus. Ela, quando chegou na 7ª morada, ela teve aquilo que ela chama de visão espiritual da Santíssima Trindade. Ela via, até foi difícil até para ela explicar isso, né? Porque isso está num grau que a própria Santa Teresa diz, né? Só entende de verdade quem experimenta, né? E ela viu, né? Ela foi trilhando o caminho dela, né? Ela queria ir para o céu, queria se salvar, queria ver a Deus. Tanto que a vontade dela não era ser freira, a vontade dela era se casar. Aí ela pensou, qual que é o meio mais fácil de eu me salvar, de eu ir para o céu? É sendo freira, sendo monja, né? E ela entrou no mosteiro. Ela decidiu, né, bruta como era, né, eu vou, e ela foi. E nós temos a grande mestra de vida espiritual, Santa Teresa. Tem muitas histórias de Santa Teresa, né? Ela teve muita dificuldade com as pessoas que ensinavam, né, às vezes algumas coisas erradas, né, diretores espirituais, né, que acabavam dizendo que algumas coisas que ela experimentava vindo do demônio, por exemplo. Era um período de inquisição, né? As mulheres que tinham experiências místicas, algumas eram tratadas como bruxas, né? Então tinha-se muito esse medo. E Santa Teresa d'Ávila, ela experimentava, né, ela tinha muitas experiências místicas, né? Ela teve transverberação, né, que ela
ela diz, né, ela traduz a experiência dela como se um serafim, né, um anjo de fogo enfiasse uma lança de fogo no coração dela. E ela diz, eu gostaria que... ela se derrama de amor por essa experiência. O coração dela transbordou de amor, foi intensíssimo o que ela experimentou. E ela dizia, eu gostaria que Deus mostrasse para as pessoas o que é isso, né? E que Deus mostrasse que eu não estou mentindo. Quando ela morreu, o corpo dela foi para Ávila e o coração dela ficou em Alba de Tormes. E quando tiraram o coração dela, viu que no coração dela tinha um buraco, tinha um rasgado no coração dela com um sinal de cauterização. Era impossível ela sobreviver. Por um milagre ela sobreviveu e Deus mostrou para todos que o que ela experimentou é verdadeiro. E o coração dela está exposto até hoje. Se eu não me engano, Santa Teresa d'Ávila, região da Espanha, ela era da Espanha, certo? Cidade Isso. natal dela, se eu não me engano, ela nasceu na Espanha. Tem uma pergunta aqui. Só uma pergunta, você chegou até a 4ª morada hoje, foi isso? Na 4º grau? Eu cheguei até o 3º, dei uma pinceladinha do 4º grau de oração. Então, o que acontece? Aqui já está surgindo pergunta, bem profunda aqui, viu, Ó, como acontece a efusão do Espírito Santo nas 4ª moradas? Pergunta de Jaqueline Aparecida, meu amigo. O que são as 5ª moradas da vida espiritual? É um tema que vai se aprofundando. Reflita sobre o dom da sabedoria e as 4ª moradas. Bom, tá tudo interligado, né? Os dons, né? Quando se fala dons, né? Pelo meio carismático, né? Eu venho também de berço carismático. A gente pensa nos carismas, né? Os 9 carismas do Espírito Santo, né? Dom das línguas, profecia, dom da interpretação, discernimento dos espíritos. Mas quando se fala esses dons, né, os chamados graças grátis datas, eles são dons para o serviço ao próximo. Quando se fala dons do Espírito Santo, são 7 dons do Espírito Santo, né? Conselho, entendimento, sabedoria. Esses são os dons de santificação pessoal. Qual é o mais importante? Os 2 são importantes. A questão é o seguinte, quanto mais santo nós somos, mais somos capazes de ajudar o próximo. Quando a gente entra nas 4ª moradas, os 7 dons do Espírito Santo, eles agem em nós de forma perene. Por exemplo, diante de uma dúvida, você está lá diante de uma dúvida, o seu serviço, sei lá, a sua missão, vem o dom do entendimento, você entende aquilo. Vem o dom da sabedoria, né? Sabedoria, ela está mais ligada, não é ao saber, e sim ao sabor. O dom da sabedoria, ela tem uma ligação direta com o amor, né? Com a caridade. Então, os dons do Espírito Santo, eles agem de forma perene em nossa vida. Eles atuam de forma mais perene, mais permanente na nossa vida. Durante o nosso dia a dia, né, quem está trilhando um caminho de vida ascética, né, são essas 3 primeiras moradas, ou as 2 vias, né, a via purgativa e a via iluminativa. Os dons do Espírito Santo, eles acontecem em um determinado momento, em outro momento. Às vezes a gente nem percebe, a gente nem sabe o que está acontecendo. Quando a gente entra nas 4ª moradas, não tem dúvida. Você vê que não é seu aquilo. Você vê a mão de Deus te erguendo, te conduzindo, te levando. As 4ª moradas a vida, a pessoa já entrou na vida mística. Uma definição de vida mística é a pessoa sofre a ação de Deus, é Deus que age. O agente principal é Deus.
nós cooperamos com ele, nós dizemos o nosso sim. Significa que acabou o esforço, acabou o sacrifício? Não. Mas é uma alegria saber que quem nos conduz é Deus. É a força dele que está nos levando. Né? De um modo especial, na oração de quem entrou nas quartas moradas, o dom que atua mais é o entendimento e a sabedoria. São os dons que entram mais e que elevam o entendimento à oração de contemplação. Né? Então, e a efusão ela já acontece. Entrou nas quartas moradas, a efusão está ali. Não é eu recebo, é eu estou. Você experimenta, você vive a efusão do Espírito Santo. Você vive, aquilo é perene. A presença de Deus dentro de você não é que você sentiu um momento. Você não consegue mais agir sem saber da presença dele. É algo extraordinário. Queira, deseje. Vamos nessa para a gente poder chegar lá. A pessoa, vamos chamar pelo nome, né? A Camila. A Camila fala o seguinte, ela leu o livro, só que ela não me colocou o nome do livro, eu já rodei tudo, ela não pôs o nome do livro. Diz a Camila, bom, a Camila aqui de São Paulo, Zona Leste, cidade de Tiradentes, está acompanhando também essa live pela sala de vídeo. Bom, ela disse que leu um livro que falava sobre Santa Teresa d'Ávila e comparava a gente como jardineiro, né, nesse livro. Quem principia deve ter especial cuidado como se fosse plantar um jardim para o deleite do Senhor, em terra muito improdutiva. Ela falou que essa frase marcou muito ela durante a leitura que ela teve do livro. Inclusive, ela falou que é uma introdução do 1º grau. O outro comentário também dela, que ela coloca assim, com a ajuda de Deus, temos que procurar como bons jardineiros que essas plantas cresçam, tendo cuidado de regá-las para que não se percam e venham dar flores. Ela falou que também é uma passagem do livro que ela leu também. Bom, só não colocou o nome do livro. Eu acredito que esse é o livro da vida, né, de Santa Teresa. Ela coloca, inclusive, ela divide, né, os graus de oração em 4 graus, né? Um que a pessoa vai buscar água para poder regar o jardim. Outro que a pessoa cria uma espécie de canaleta para seguir até o lugar. Outro, e tem a questão da chuva também, né? Ela vai mostrando os graus de oração. Quando a pessoa entra, por exemplo, na oração de contemplação, é uma chuva. Você não precisa mais buscar água. E como que é a chuva? A chuva é Deus que dá a hora que Ele quer. E sempre é em abundância. As verdades de fé que a gente experimenta no momento da oração é como se fosse um baldezinho de água que é tirado com muito esforço. Né? Santa Teresa ela fala muito disso, né? Esse esforço de tirar água do poço. Quando a pessoa entra na oração de contemplação, é chuva. Né? Aqui perto de casa ontem, choveu e caiu um temporal que fazia muito tempo que eu não via tanta água desse jeito. Né? Muita água. E quem experimenta a oração de contemplação, quem experimenta chegar às quartas moradas e daí em diante, experimenta isso. Não é somente um pouquinho. Deus, ele é abundante. Abundante. Né? Dizem na história de São Felipe Neri que o coração dele ficou tão grande de graça de Deus que as pessoas escutavam o bater do coração dele e tremiam os bancos da igreja. O coração dele inchou e rompeu 2 costelas. De amor. O amor, ele pode tocar o nosso físico também.
né? O grande exemplo foi Santa Teresa. O coração dela está exposto até hoje, né? Deus que nos toca, ele pode nos tocar de forma física também. Nós estamos mais acostumados em ver de forma espiritual, né? Somente aquilo que a gente percebe pelo intelecto, né? Mas aquilo que os nossos sentidos também tocam, Deus mostra, né? Nós temos Padre Pio, os estigmas de Padre Pio. É algo físico. Quem fez aqueles estigmas? Né? Quem deu a ele? Então, Deus pode também tocar o nosso físico de forma sobrenatural, né? Na história da igreja tem muitos santos que experimentaram isso. E Deus dá a quem Ele quer. Amém? Amém. Bom, tem uma pergunta aqui. Mais uma, né? De várias. O Márcio, ele pergunta se tem como a gente responder para ele sobre os paradigmas de integração entre a teologia e espiritualidade. Bom, quando eu meditava hoje, né, sobre o título, né, teologia espiritual. Se é teologia, a gente já vê que há espiritualidade aí, né? O que acontece é o seguinte, existem vários ramos da teologia, né? Nós temos a teologia dogmática, a teologia pastoral, né, a teologia moral, a teologia litúrgica. Dentro desses ramos, nós temos cristologia, nós temos mariologia. A teologia espiritual, ela está, de certa forma, um pouco ligada com a teologia moral. Por quê? Há várias coisas dentro da teologia espiritual que nós devemos fazer, que exige um ato de nós, uma resposta, um posicionamento, né? Por exemplo, a teologia espiritual fala sobre a luta contra o pecado, né? A teologia moral, ela, por exemplo, apresenta a doutrina cristã dentro dos 10 mandamentos, né? Então, é como se um bebesse do outro, né? Não é a mesma coisa, né? Mas um participa do outro, né? A teologia espiritual, ela participa de todos os ramos da teologia, né? A cristologia, por exemplo, né? Quando a pessoa entra nas terceiras moradas, ela tem um encantamento pela humanidade de Jesus Cristo, né? Ela se encanta com o Deus humanado, e é este encanto que faz com que o coração dela encha de amor por aquele que é a condição da possibilidade, né? O nosso acesso à Santíssima Trindade já entra em Trindade, né? A triunidade. Então, todos os ramos da teologia, a teologia espiritual ela vai beber. Porém, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É nos levar ao mais alto grau da vida de união com Deus, né? É esse o objetivo da teologia espiritual. Eu fiz um pequeno textinho hoje também, durante o dia. Eu marquei aqui, vou até ler esse textinho sobre espiritualidade, né? É a aplicação da minha, assim, conclusão minha, tá, gente? O estudo que eu fiz hoje. A espiritualidade é a aplicação da verdade cristã à vida de fé. Ela procura colocar Deus no coração e na mente. A espiritualidade ocupa-se do aprofundamento do conhecimento pessoal de Deus. Ela se baseia em uma boa teologia que alicerça a vida cristã. Colocar uma barreira entre a teologia e a espiritualidade é pedir a duas pessoas apaixonadas que se relacionem friamente. Foi essa pequena conclusão que eu tirei de um pouquinho que eu, durante o dia, a gente fica meditando, eu tirei essa pequena conclusão sobre espiritualidade. Bom, gente, hoje já batemos aqui o horário,
quem quiser assistir essa live com o Fernando mais uma vez, já vai estar disponível nas salas de vídeo amanhã durante o dia, em todas as páginas. Teremos também disponibilidade do vídeo amanhã também já no canal do YouTube. Peço que assistam no YouTube, se inscrevam no YouTube. Precisamos bater um número lá para fazer a transmissão destas lives, inclusive das Santas Missas também pelo YouTube. Então é um canal um pouco complicado, de ter uma certa regra para fazer as transmissões no YouTube, e a gente tem muita vontade de fazer as transmissões das Santas Missas no YouTube, e a gente ainda não está com os requisitos, ainda está faltando alguns inscritos. Peço a colaboração de vocês lá no canal do 11, se inscrever, não custa nada, só para ajudar um pouquinho mais na evangelização. E o Fernando, claro, terá um encontro com nós marcado, não tem nem como falar que não vai ter outro encontro, tem que terminar o negócio aqui, tem que terminar, não, Fernando? Tem que terminar. Ainda paramos entrando no quarto, ainda faltam falta quantos? 6, se eu não me engano, quase 6, falta 6 para falar inteiro ainda, dos graus, estamos no quarto, faltam 6. E claro que dentro desses 6, isso vai se aprofundando, gente. A gente tem um ano aí para trabalhar legal aí sobre esse tema de teologia espiritual, né, Fernando? Sim, isso mesmo. Temos muita graça ainda para partilhar, né? Muita bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. Aí quem está acostumado com aquelas lives testemunho, que são lives lindas, emocionantes, aí a gente tem as pregações e agora tem as lives formativas. Pode ver que esse ano a gente já começou com lives formativas. Ontem tivemos um encontro com o diácono Robson Flauzino falando sobre o Santo Sudário, e amanhã ele vem para a gente concluir mais uma parte do encontro sobre o Santo Sudário. O encontro foi muito legal, que nem esse da teologia espiritual. Então são encontros que vão tendo prosseguimento no estudo. É um estudo, gente, olha, é uma formação. Por isso que eu falo, sempre que tiver essas lives, prepare caneta, caderno, deixa a Bíblia do lado, faça suas anotações, é interessante. E uma base que vocês pegam, depois ainda faz uma pesquisa e você consegue se aprofundar. Ainda mais que a Igreja Católica é riquíssima de conhecimento. Riquíssima. Em vários sentidos, é riquíssima, em todos os sentidos. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Deus abençoe. Amém, eu que agradeço. E estamos aí combinados para a gente continuar essa live. Quem acompanhou aí também nas páginas da comunidade São José, lá nas salas de vídeo do canal Dons, nas salas de vídeo do Padre Reginaldo Manzotti, a sala de vídeo lá no Padre Robson, Padre Marcelo. Falaram, rapaz, tem até na Feira do Rolo, tá marcando aqui, a gente tá até na Feira do Rolo. Olha só. Todo lugar. Então é isso aí, tá em todo lugar, tem sala em todo canto. Muito obrigado, uma boa noite, dons é Deus que nos conduz. Fernandão, Deus abençoe. Forte abraço, um abraço para todo mundo.